Por que os caminhões de combustível são cilíndricos ou elípticos? Hoje vamos falar sobre algo que você provavelmente já viu nas estradas, mas talvez nunca tenha se perguntado por que é assim. Você já viu caminhões que transportam combustível com aquele tanque gigante em formato cilíndrico ou elíptico montado sobre o chassi e se perguntou por que eles têm esse formato? A maioria dos caminhões que transporta carga usa caixas retangulares, caminhões de carga, containers, baús de entrega, etc. Mas os caminhões de combustível usam um formato arredondado. E não é por acaso nem por estética. Existe uma razão de engenharia por trás disso. E entender essa razão nos ajuda a compreender como a pressão funciona e por que a forma de um objeto é fundamental para a sua resistência. Para entender por que o tanque é redondo, precisamos primeiro entender o que acontece quando você coloca um líquido dentro de um recipiente. Todo líquido exerce pressão sobre as paredes do recipiente que o contém, e essa pressão aumenta com a profundidade. Quanto mais fundo, maior é a pressão. É por isso que quando você enche um balão de água, as paredes do balão ficam esticadas. A água está empurrando contra as paredes ao mesmo tempo. E o balão, por ser redondo, consegue distribuir essa força de maneira uniforme por toda a superfície. Mas o que acontece se o recipiente tiver paredes planas? Imagine que você construísse o tanque de combustível com um formato de caixa retangular, como um baú de caminhão comum. As paredes laterais teriam chapas de metal planas e retas. Quando o tanque estivesse cheio de combustível, a pressão do líquido empurraria essas paredes para fora, e como são planas, não teriam para onde distribuir essa força se não resistir diretamente a ela através da rigidez do material. Uma parede plana sob pressão precisa ser muito mais espessa e reforçada para não deformar, porque toda a força se concentra no ponto mais fraco da chapa. O resultado seria um tanque muito mais pesado, com muito mais material e ainda assim mais suscetível a falhas. Em um formato cilíndrico, a situação é completamente diferente. Quando a pressão do líquido empurra contra a parede curva do cilindro, a força é distribuída ao longo de toda a circunferência. Cada parte da parede trabalha em tração, ou seja, sendo esticada, e os materiais metálicos são muito bons para resistir à tração. É o mesmo princípio de uma lata de refrigerante. As paredes de alumínio são incrivelmente finas, às vezes com menos de 1 milímetro de espessura, mas conseguem conter o líquido pressurizado porque o formato cilíndrico distribui a força de maneira uniforme. Se você tentasse fazer uma lata quadrada com a mesma espessura de parede, as paredes laterais abaulariam e provavelmente romperiam. Na engenharia, esse fenômeno é descrito por um conceito chamado tensão circunferencial, ou hoop stress. A fórmula que descreve essa tensão em um cilindro é relativamente simples, onde a tensão é igual à pressão interna multiplicada pelo raio do cilindro, dividido pela espessura da parede. O que essa fórmula nos diz é que, para uma mesma pressão e uma mesma espessura de material, um cilindro consegue conter o líquido com muito menos material do que uma parede fina, porque a geometria curva transforma a força de pressão em tensão de tração distribuída ao longo da parede. Mas se o cilindro é tão eficiente, por que alguns tanques têm formato elíptico em vez de perfeitamente cilíndrico? A resposta tem a ver com o centro de gravidade. Um tanque cilíndrico perfeito, com seção circular, tem seu ponto de gravidade no ponto mais alto possível para uma dada largura. E quando você transforma essa seção numa elipse, ou seja, achata o topo e alarga a base, o centro de gravidade desce. Isso significa que o peso do combustível fica mais próximo do solo, o que melhora a estabilidade do caminhão
especialmente em curvas e em situações de frenagem. Um caminhão-tanque que transporta dezenas de milhares de litros de combustível precisa de toda a estabilidade que conseguir, e baixar o centro de gravidade é uma das formas mais eficazes de reduzir o risco de tombamento. Além disso, o formato elíptico reduz a altura total do tanque, o que é importante para respeitar limites de alturas em pontes, viadutos e passarelas, e também diminui a resistência do ar durante o deslocamento, economizando o combustível do próprio transporte. Mas o formato do tanque por fora é só parte da história. E o que tem dentro dele? Dentro de um caminhão-tanque de combustível, não existe um único compartimento vazio. O tanque é dividido em seções internas por meio de placas chamadas anti-escoramento, ou baffles. Essas placas são paredes internas que contêm aberturas, geralmente circulares, que permite a passagem do líquido, mas reduz seu movimento livre de um lado para o outro. O problema que essas placas resolvem é o chamado efeito sloshing, que é o movimento violento do líquido dentro do tanque, quando o caminhão acelera, freia ou faz uma curva. Imagine que você está carregando uma bacia cheia de água e precisa frear de repente. A água continua se movendo por inércia e bate contra a frente da bacia com força considerável. Agora, imagine isso com 30 mil litros de combustível dentro de um caminhão, que precisa frear bruscamente a 80 km por hora. A força do líquido batendo contra a parede frontal do tanque pode ser suficiente para desestabilizar todo o veículo e, em casos extremos, causar o tombamento. Pesquisas acadêmicas mostram que o efeito sloshing é mais perigoso quando o tanque está entre 40% e 70% da sua capacidade, porque existe espaço suficiente para o líquido ganhar velocidade antes de bater contra a parede. Com o tanque totalmente cheio, o líquido não tem para onde se mover. E com o tanque quase vazio, a quantidade de líquido é pequena demais para gerar força significativa. É nessa faixa intermediária que os baffles são mais críticos. As regulamentações internacionais para transporte de mercadorias perigosas por rodovias, como o Acordo Europeu ADR, exigem que tanques que transportam líquidos inflamáveis tenham sistemas de controle de sloshing, seja através de baffles ou de compartimentos totalmente separados. Na prática, muitos caminhões-tanque de combustível são divididos em múltiplos compartimentos completamente selados, cada um com seu próprio sistema de carregamento e descarga. Isso permite não apenas controlar o movimento do líquido, mas também transportar diferentes tipos de combustível em uma única viagem, como gasolina em um compartimento e diesel no outro, sem que eles se misturem. A sua opinião é muito importante para nós. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu like e se quiser nos ajudar a produzir esse e diversos outros conteúdos aqui na plataforma, considere se tornar membro e nos ajude com um cafezinho com pão de queijo e seja lembrado em nossos vídeos. Tá a fim de crescer profissionalmente ou desenvolver uma nova habilidade técnica? Acesse o QR Code ou o link na descrição e descubra uma página com todos os cursos que recomendamos. E você, já tinha percebido que o formato daquele caminhão-tanque na estrada não é por acaso? Da próxima vez que vir um caminhão de combustível passando, tente perceber se o tanque é perfeitamente cilíndrico ou se tem aquele formato elíptico mais achatado. E você acha que existe outras formas de resolver esses mesmos problemas de pressão e estabilidade? Ou se o formato arredondado vai continuar sendo padrão por muito tempo? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.